Dando continuidade aos trabalhos da noite, daremos início à Conferência Educação, Trabalho e Transformação Social. E para coordenar a atividade, chamaremos à frente o diretor da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais, Normando Araújo. E a diretora da Secretaria de Aposentados e Pensionistas, Marlene Bertrandi. Convidaremos neste momento a palestrante da noite, a professora da Universidade Federal do Ceará, Adelaide Gonçalves. Doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutora no Instituto de História e Teoria das Ideias na Universidade de Coimbra. Passaremos agora a palavra aos coordenadores da mesa. Meus companheiros e companheiras, educadores, professores e técnicos administrativos, estudantes da área, inclusive, aqui tem também estudantes como convidados. Quero saudar a todos os presentes, agradecer ao chamado que foi respondido por todos vocês e, como a nossa presidenta colocou, algumas pessoas que estão credenciadas para este encontro não estão aqui presentes, mas amanhã com certeza. Então, este plenário com certeza vai estar lotado de hoje até o dia 30. Tenho a satisfação de ter a diretoria ter concedido a mim e a Marlene, que vou já passar a palavra para ela, de estar nesta mesa, de estar nesta mesa, primeira mesa deste encontro, tão importante para este segmento filiado ao Sindicep Maranhão. Saudar, inclusive, e agradecer a presença dos dirigentes do Instituto Federal, da própria universidade que vai estar aqui, da ex-fundação Roquete Pinto e da escola que pertence ao Centro de Lançamento de Alcântara. Saudar a todos e desejar que nós tenhamos um bom encontro e que atinjamos os nossos objetivos. E, para abrilhantar essa primeira noite, tivemos também a grata satisfação de poder contar com a presença da professora doutora Adelaide Gonçalves, pertencente ao quadro da Universidade Federal do Ceará, pessoa de renome, como já foi lido pelo cerimonial, e do qual eu também já tive a oportunidade de, por várias vezes, estar na condição de plenário, assistindo suas palestras, seus debates, no Núcleo Piratininga de Comunicação, no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, estivemos lá, agora no dia 16 a 20, último. E fizemos o convite e ela de pronto aceitou, e que eu acredito que seja o primeiro de vários momentos que vamos ter junto com a professora, porque ela muito nos enriquece e com certeza vai ter muito a contribuir conosco. Pena que ela não vai poder ficar conosco os 3 dias, muita pena. Mas com certeza teremos outros momentos com a professora Adelaide. Eu vou passar aqui, estou na função da coordenação de mesa, mas vou passar aqui para a nossa companheira Marlene, dar algumas palavras, depois retorno para poder passar a palavra à professora Adelaide. Boa noite, companheiros, companheiras. Eu me sinto honrada de fazer parte desta mesa, principalmente ao tomar conhecimento que, como palestrante desta mesa, uma companheira, digamos assim, eu não cheguei ao doutorado de História, mas também sou formada em História, que para mim, de todos os cursos, não... Com todo respeito, mas para mim é o curso mais bonito que tem nas universidades. Eu gostaria de dizer, o nosso companheiro João Carlos, na sua fala, ele explicou do esforço muito grande em estarmos aqui. Mas todo esforço é recompensado. E isso nos
alegra muito nós, da diretoria do Sindicep, por vermos esse plenário aqui cheio, e como se falou, amanhã estará ainda mais cheio. Quer dizer, houve a resposta desse nosso esforço, esse nosso sacrifício físico e mental nesses dias árduos que tivemos em busca dos companheiros. E gostaríamos de dizer que todos se sintam à vontade, sabemos que vai ser de grande proveito para cada um de nós, educadores, companheiros da saúde, que a gente também aprende, em cada setor a gente aprende alguma coisa. Para nós é uma honra muito grande e que cada um saia realmente enriquecido daquilo que vai ver. Muito obrigada, professora Adelaide, porque a sorte me agraciou de estar aqui na mesa com a senhora. Tudo bem. Teremos agora a palestra da professora Adelaide, com 40 minutos, para que a professora discorra sobre o tema Educação, Trabalho e Transformação Social. E após a palestra, vamos abrir algumas falas, né, para a gente terminar essa noite com um debate brilhante, que a gente possa aproveitar melhor a professora. A palestra da professora, então, com vocês, professora Adelaide Gonçalves. Muito boa noite, com muita alegria que participo do 2º Encontro Estadual de Educação do Sindicep Maranhão. De vez em quando participo de cursos de formação do Sindicato dos Trabalhadores, dos Servidores Públicos Federais no Ceará, o Sindicef, né? Lá é o Sindicef. Tenho feito ao longo do ano desse ano, tenho percorrido todas as delegacias, como eles chamam, no interior do Estado, num trabalho propriamente de formação. Isso tem sido, para mim, um momento muito bom, para que as nossas pesquisas, elas, de fato, tenham esta função social, não é? Para que a gente troque as nossas ideias. Então, quero agradecer imenso estar aqui com vocês nessa cidade. Já estive aqui outras vezes, quando fui dirigente do sindicato dos docentes da minha universidade, né, da Universidade Federal do Ceará, como presidente do sindicato. Por várias vezes vim aqui para a Universidade Federal do Maranhão, né? Mas isso já tem algum tempo, e hoje a minha militância, ela é fundamentalmente na área de história social. Sou historiadora social de formação, não é? E aprendi sempre, quem é historiador social está sempre em formação. O segundo ponto que queria destacar diz respeito à relevância do tema que estão discutindo nesses 3 dias aqui: educação, trabalho e transformação social. Ao que me parece, temos aqui pessoas que são das diferentes regiões do Estado, não é? De vários municípios do Estado. Acho que essa representação, ela, portanto, torna esse evento de vocês de maior relevo, devido à representatividade. E o que pensei em falar essa noite aqui? Eu estou precisando de uma aguinha. Acho que uma aguinha, né? Acho que muitas luzes aqui, vai ficando quente o auditório. Olha, prestei bastante atenção na divisão do temário aqui pelas mesas e, portanto, vi que algumas falas são falas, cada um fala do seu lugar, cada um fala do seu mirante, do seu ponto de observação, do seu ponto de reflexão. E vi que aqui tem algumas falas que fazem a reflexão propriamente sindical, que fazem a reflexão propriamente organizativa da categoria, assim como temos aqui algumas contribuições que penso irão destacar
pontos de relevo no que respeita ao Plano Nacional de Educação. Eu vou fazer uma fala noutra direção. Espero que eu entregue a encomenda que a mim foi feita, não é? Porque às vezes convida-se para uma palestra e nem surte o efeito que é esperado. Mas o que resolvi falar um pouco com vocês, contando aqui um tempinho curto de 40 minutos e em seguida abrindo um diálogo entre nós. O que resolvi falar aqui um pouco é acerca da história, é acerca das reflexões que a história social e que a memória da luta social dos trabalhadores no Brasil pode dizer para nós, não é? Como vocês terão mesas que podem atualizar o debate do ponto de vista da conjuntura e desenhando ali cenários organizativos, eu pensei, portanto, em trazer aqui 3 temas interconectados. Um deles talvez vá ser muito lateral e muito pequena a fala em razão do tempo mesmo. Mas o que pensei para a nossa conversa? Tem aqui umas folhas escritas, mas acho que ao invés de ler um texto, é melhor falarmos e entrarmos para uma troca mais coloquial. Fica bem assim, ao invés de ler um texto? Então, o que nós poderíamos destacar nessa noite de hoje? Nós poderíamos destacar o enorme esforço. Há um dos capítulos da história das lutas sociais no mundo e também no Brasil, é um dos capítulos mais belos dessa história, tantas vezes olvidada, tantas vezes posta no esquecimento pelas vozes oficiais, diz respeito ao imenso esforço de autoesclarecimento, ao imenso esforço de autoformação, de educação, do ponto de vista do próprio movimento dos trabalhadores. Então, o meu destaque nessa noite aqui diz respeito às mulheres e os trabalhadores, eles, a partir do século XIX e até os começos do século XX, começando a estabelecer essas novas coreografias da luta social no Brasil, a partir de uma das reivindicações centrais, que é a reivindicação da educação, do estudo, do autoesclarecimento e da autoformação. Está dando para escutar bem lá atrás? Está direitinho? Está ficando claro? Então, começamos a nossa reflexão trazendo para o nosso conhecimento uma das figuras mais notáveis da história do pensamento social brasileiro, uma mulher chamada Nízia Floresta Brasileira Augusta. Não sei se já ouviram falar, Nízia Floresta. Já ouviram falar nessa mulher? É um dos nomes que trazemos hoje aqui como uma reflexão de importância para que o exame dos fatos da história e a memória da luta social possa iluminar o nosso fazer sindical, possa iluminar as nossas pautas de luta e as nossas agendas em direção a uma educação como pressuposto da transformação social. Nízia Floresta, esse nomezinho é um pseudônimo que ela adota, é uma mulher do Nordeste do Brasil, uma mulher nascida no Rio Grande do Norte, lá no distante ano de 1810. Nízia Floresta nasce ali no ano de 1810 e a sua vida vai até o ano 1885. Ora, penoso terá sido o caminho de Nízia Floresta para realizar o seu esforço
de reflexão e o seu esforço de reivindicação acerca do direito das mulheres à alfabetização, do direito às mulheres à leitura, do direito às mulheres a terem um espaço para a sua própria formação. Dito isso, hoje, em 2011, parece que tudo foi resolvido de modo muito rápido e não é essa a história como se passa. O caminho é longo e o caminho é muito penoso. No século XIX, portanto, nós devemos a essa lutadora social do povo brasileiro, uma pensadora, uma feminista adiante no tempo, em 1832, ela escreverá um livro que segue sendo o livro pioneiro do feminismo em língua portuguesa. Direito das mulheres, injustiça dos homens. É esse o opúsculo escrito por Nízia Floresta em 1832. É notável a escrita deste livro, porque Nízia Floresta vai realizar uma espécie de adaptação da grande obra escrita quase 100 anos antes pela precursora do feminismo ocidental, esta na Inglaterra, Mary Wollstonecraft. Pois Nízia Floresta, aqui no Nordeste do Brasil, imaginemos o ano de 1832 e o que vamos encontrar? Vamos encontrar uma sociedade baseada no trabalho escravo, vamos encontrar uma sociedade de alto a baixo, cindida pelo trabalho compulsório, uma sociedade patriarcal, uma sociedade do mando e do poder local bastante exacerbado. É preciso situarmos as ideias dessa mulher no próprio tempo. O tempo em que Nízia Floresta está escrevendo é um tempo de grande singularidade. Vamos ver aqui só um pontinho, porque como o tempo é pouco, senão, e se me dão muito a palavra, olha, vai longe essa conversa. Por esse período, as ditas grandes nações do mundo estavam realizando o seu Código de Processo Penal, realizando a sua legislação penal e, portanto, proibindo em escala internacional o açoite e a tortura como forma de penalidade. Isto, os ditos países, as ditas nações livres do Ocidente. Ora, no mesmo período, para o caso do Brasil, o que nós temos? Estamos falando da década de 1830. Para o mesmo período, o que nós temos no Brasil é precisamente o contrário. Ou seja, no Brasil é proibido que o escravo receba como pena o confinamento. A pena para o escravo terá que ser apenas e somente o açoite e a tortura, e de preferência em praça pública, para que seja aquela punição exemplar, cujas repercussões temos até hoje com o racismo. Voltando ao ponto, esta mulher, Nízia Floresta, escreve esse opúsculo. Opúsculo é uma palavra do período, é uma escrita doutrinária, é uma escrita panfletária. A ideia aqui de panfletário não tem nenhum conteúdo pejorativo. Panfletário no sentido de uma escrita que move as consciências no seu tempo. Pois Nízia Floresta fez esse esforço imenso, e escrevendo em jornais, naquele período, após a publicação desse opúsculo, e escreveu várias obras, exigindo o direito à educação para as mulheres, que as mulheres aprendessem a ler, que as mulheres tivessem o direito à alfabetização.
Esse, portanto, é o primeiro ponto aqui da nossa reflexão. Para nós compreendermos que se hoje nós temos uma grande percentagem de homens, mulheres, jovens, trabalhadores no Brasil que não têm ainda o acesso às primeiras letras, essa história vem de muito longe, não é? O primeiro ponto da nossa reflexão é, pois, dirigido a homenagear a memória dessa grande pensadora social que lá na primeira metade do século XIX diz: as mulheres não podem ser condenadas a viver uma vida das prendas domésticas. As mulheres têm o direito à palavra, têm o direito a aprender a ler. Então, esse ponto para a nossa reflexão é para que compreendamos quão penoso é quão penosa é essa jornada, quão íngreme é este caminho da luta pelo direito à palavra, da luta pelo direito a aprender a ler, a escrever e a pensar da parte das mulheres, não é? Então, Nízia Floresta, ela é essa mulher que pela primeira vez no Nordeste do Brasil e depois no Rio de Janeiro vai criar as escolas femininas, colégios para as meninas, não é? Posto que era absolutamente irrisória a presença de escola para meninas no Brasil. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão é, pois, a nossa homenagem a essa mulher pioneira no feminismo e pioneira na luta pelo direito à palavra que as mulheres pudessem ter. A sua luta também é em favor das professoras, as primeiras professoras que nós vamos ter no século XIX, que sabemos são majoritariamente mulheres. Mas a sua luta é precisamente para que os governos sucessivos de então, não é? As oligarquias de então, não visse sempre as professorinhas das primeiras letras como professorinhas cujo mistério se fazia a partir do sacerdócio e a partir da ideia de missão e de sacerdócio. Que as primeiras letras das professorinhas e que elas pudessem, portanto, ter acesso ao ensino continuado, que elas pudessem ter acesso ao ensino superior. Vejam que beleza de luta nós temos aí. Sabemos que a presença no ensino superior é prerrogativa quase sempre masculina, para o caso do Brasil do século XVIII, do século XIX. Os filhos das elites vão estudar as engenharias na Inglaterra, vão estudar a medicina em Montpellier, na França, principalmente, e vão recolher os seus títulos de bacharel na velha Coimbra, em Portugal. As mulheres estão liminarmente excluídas do acesso ao ensino superior. Então, esse é o primeiro ponto aqui da nossa fala. O segundo ponto da nossa fala diz respeito ao projeto de educação e de instrução realizado a partir do movimento dos trabalhadores. Isso é importante para que um sindicato como o vosso faça essa reflexão. Quase sempre falamos de projetos de educação que são gestados desde o Estado, que são gestados desde o ente privado ou do ente público. Aqui, do ente, não é? Ficou aqui uma construção muito feia, não é? Mas eu quero trazer à lume aqui
embora que seja a voo de pássaro, algumas pequenas e belas histórias disso que ainda há pouco eu chamei como mais bonito episódio literário e educacional da história dos trabalhadores no Brasil, nessa sua luta, a luta por instrução, a luta por educação, não é? É preciso que nós, os militantes sociais, os militantes sindicais, valorizemos mais a nossa história. O fato de prestarmos pouca atenção à nossa história é que nos reduz como seres sociais às vezes, não é verdade? Quando é que foi o primeiro congresso operário no Brasil? Já tem para mais de 100 anos. Quero crer que quase nenhuma entidade do mundo sindical no Brasil lembrou desse primeiro congresso operário lá no distante ano de 1905, 1906, no Rio de Janeiro. É preciso lembrarmos para a gente não ser arrogante, para a gente não achar que está começando a história. Vários outros começaram por nós. Vários outros nos deram imensas lições que precisamos recolher desde a memória social. Pois bem, os trabalhadores no Brasil, já desde os anos 1860, começam a realizar esse episódio da cultura associativa. Aquela cultura associativa onde emergem as sociedades de auxílio mútuo, as sociedades de apoio mútuo, as sociedades beneficentes. Aqui mesmo nessa cidade de São Luís do Maranhão, não foram poucas as sociedades beneficentes. Eram as sociedades de auxílio mútuo dos artistas, o nome que se dava ao trabalhador manual, ao trabalhador que vivia da sua arte. Pois esse trabalhador que vivia da sua arte ensinou para nós que a mão do trabalhador pensa. E quando ele resolveu, homens e mulheres trabalhadoras, quando eles resolveram pronunciar essas palavras do século que iam mudar a nossa história, e quais eram as palavras? União, ajuda mútua, solidariedade. Quando esses trabalhadores, em maioria homens, mas também mulheres, começam a inventar, começam a construir esses exemplos da cultura associativa para fugir da miséria, para escapar da penúria, para terem o direito ao enterramento digno, pois os primeiros reclamos da cultura associativa era para dar um pecúlio às viúvas, era para ter um enterramento digno. Mas em todos os estatutos de todas as sociedades beneficentes que já pesquisamos no Brasil, em todos eles está a criação das escolas noturnas para os trabalhadores e os seus filhos. Vejam, eles estavam realizando com um imenso esforço essa tarefa do esclarecimento, essa tarefa do aprendizado. Criavam as escolas noturnas em condições muitas vezes precárias, em condições muitas vezes a reclamar livros, a reclamar um material adequado, mas eles, para além de criar essas escolas noturnas, criaram também as euterpes operárias. Isso estamos falando do século XIX. Criaram os ateneus operários, criaram os círculos de teatro social e fizeram um imenso esforço de tradução da língua francesa, da língua espanhola, dos livrinhos que começariam a formar as primeiras bibliotecas de trabalhadores no Brasil. É ou não bonita essa história? O que eram as euterpes operárias? Eram as bandas de música, custeadas
com as doações de cada um dos trabalhadores da estrada de ferro, dos trabalhadores do porto, dos trabalhadores das primeiras fábricas de fiação e tecelagem, dos trabalhadores calçateiros, tanoeiros, chapeleiros, essas profissões que já não mais existem. Pois eles diziam, precisamos ter a nossa euterpe, como é chamada, a banda de música, para quê? Para tocar nos dias mais bonitos da classe. Eles tinham as suas salinhas, nos seus salões operários, salões muito modestos e muito acanhados, nada parecido com essa possibilidade que nós temos hoje de realizarmos encontro em ótimas condições, não é? E eles ali traduziam livrinhos, traduziam opúsculos, e eles ali realizavam a sua experiência com o teatro social, faziam ali as suas primeiras peças de teatro. E vocês hão de me perguntar, ora, mas se há pouco foi dito na abertura que nós temos aqui a pavorosa cifra de mais que 30% de analfabetos no estado do Maranhão, que não é diferente para o estado do Ceará, terra da luz, não é? O que não é diferente para o Ceará, vocês me perguntariam, mas como esses trabalhadores, que em maioria eram analfabetos, como é que se dá esse acesso à palavra? Como é que se dá esse acesso às letras? Aqui vem outro belíssimo momento dessa história, é a nossa história, é a história dos nossos ancestrais, é a história dos nossos bisavós, dos nossos avós, é uma história que não está muito distante de nós. Aqui eles inventam, aqui na América Latina, e o Brasil tem grande parte nessa invenção, eles inventam essa instituição que segue sendo a mais bela instituição na história do livro e da leitura no Ocidente, o lector, o leitor. Veja que coisa bonita. Em 1800, está dando para entender direitinho? Está indo bem a prosa? Em 1862, um charuteiro em Havana, José Martínez, funda um jornalzinho chamado La Aurora. Um jornalzinho para circular, um jornal de extração socialista, daquelas primeiras e perigosas ideias da sedição que começam a circular pelos anos 1860, 1870, não é? E esse jornalzinho para os trabalhadores das fábricas de charuto em Cuba, e eles se deparam com a dificuldade da leitura. O que fazem esses trabalhadores? E isso será feito em seguida também nos salões operários aqui do Brasil. Eles retiram da produção um companheiro que é pago, eles se cotizam e pagam esse companheiro, e ele passa todo dia num estrado mais alto que as bancadas daqueles que estão trabalhando nesse trabalhinho meticuloso e artesanal que é fabricar o famoso charuto cubano, não é? E esse companheiro que é destacado e cujo salário é pago pelos companheiros de jornada, ele passa todo dia a ler. Ele lê em voz alta. Olha que bela história os trabalhadores inventaram para driblar essa grande perversidade que as elites historicamente realizam, de cortar a palavra, de cortar o acesso ao saber, de cortar o acesso ao conhecimento. As elites de todo tipo sempre interessou a elas que os trabalhadores permanecessem na mais completa ignorância, não é? São como animais
para o trabalho. Pois bem, pois esses trabalhadores, como em Cuba, como em outras regiões do mundo e como aqui no Brasil, eles socializam a palavra fazendo a leitura em voz alta. Essa história é uma história que se completa com o início ali pelos anos 1870 e seguintes, começam a ser publicados os jornaizinhos, a imprensa operária vai nascer como um dos mais bonitos exemplos de educação e de formação no mundo do trabalho. Porque vocês vão de dizer, mas sim, ela vinha falar sobre educação, é precisamente esse o projeto educativo dos trabalhadores. A imprensa operária, nós que somos historiadores desse campo de pesquisa, já levantamos do ano 1862, ali chegando nos anos 1920, já levantamos para mais de 800 títulos de jornaizinhos operários, de jornaizinhos dos artistas, aqueles nossos tetravós, aqueles nossos bisavós. O que representou a imprensa operária nesse projeto educativo dos trabalhadores? A imprensa operária é um projeto de educação da solidariedade e de educação da revolta. É a palavra impressa pela primeira vez, instigando, exortando, apelando à consciência organizativa de homens e mulheres, denunciando os maus tratos das crianças que trabalham jornadas de 12, 14 horas por dia. Temos muitas denúncias dos começos da industrialização, como no Maranhão, como em outras províncias do Império de então, não é? Crianças que morrem ao pé da máquina, morrem de fome, morrem por impossibilitadas de realizar um trabalho que é incompatível com a sua compleição física, que é incompatível com a sua possibilidade. Pois a imprensa operária no Brasil, ou a imprensa dos trabalhadores, realiza esse primeiro grande esforço de dizer: nós precisamos, os trabalhadores, ter um projeto de educação que seja o projeto de educação da classe, que seja um projeto que sirva precisamente para nos realizar como sujeitos de história, como sujeitos de autonomia no pensamento. Então, esses jornaizinhos, alguns deles de vida curta, é bem verdade. Alguns deles saíam quando... alguns eram de vez em quando, saía quando dava para ter dinheiro para comprar o papel para imprimir. Mas é nesses jornaizinhos que nós vamos encontrar os primeiros projetos das escolas para trabalhadores aqui no Brasil. Escolas que são feitas por dentro das sedes das organizações operárias, dos sindicatos de resistência. Diga-se aqui a imensa valia do ponto de vista da história social das ideias, a imensa valia do projeto anarquista em seus começos para o caso do movimento operário no Brasil, não é? É preciso conhecer mais e melhor essa história, tá certo? Então, andando do século XIX para o século XX, nós vamos, portanto, tendo um esboço cada vez mais definido desse projeto que estamos chamando aqui uma educação da solidariedade e uma educação da revolta. O que significa precisamente esse tipo de educação que é proposto? Significa
que o projeto ele ultrapassa a aquisição meramente formal do letramento ou o adestramento às primeiras letras e, portanto, a fazer as 4 operações. Esse projeto educativo, ele transcende esse espírito pragmático que vai estar na origem dos projetos educacionais, desde as elites, desde o Estado e desde, inclusive, a Igreja Católica, que realiza um largo projeto para os trabalhadores no Brasil. Esse projeto educativo, ele vai pôr em tela o valor da solidariedade como um valor fundamental a cimentar a organização dos trabalhadores e a cimentar a luta social no Brasil. Ele vai pôr em tela a realização das greves como um dos grandes momentos da educação da classe. Vejamos aqui qual é o pensamento que se tem, é que a educação seja pensada de um ponto de vista em que a teoria ela não esteja desvinculada, ela não esteja dissociada da prática. A praxis é que vai fundamentar, portanto, esse projeto educativo dos trabalhadores no Brasil, não é? É digno também de nota recordarmos que o projeto educativo que os trabalhadores vão imaginar para o Brasil, que tem as suas escolas, que tem os seus lugares físicos, é aquele capítulo que diz respeito à criação das revistas, à criação das editoras. Hoje é tão pequeno nos nossos sindicatos o espaço para a leitura, o espaço para o livro, o espaço para a troca de saberes entre nós, ou não é verdade? Estamos cada vez mais sumidos numa luta corporativa, nenhum desapreço pela dimensão corporativa da nossa luta. Mas era precisamente isso que a ditadura de Vargas e a ditadura dos militares queria fazer. Queria nos reduzir a trabalhadores imersos numa luta apenas corporativa, apenas por cargos, salários, portanto, descurando do pensamento filosófico, descurando da reflexão acerca da matriz filosófica da educação que nos interessa. Nesse sentido, é importante compreender a história, é importante estudar a história, é importante saber que os trabalhadores organizaram belíssimos projetos editoriais no Brasil, fundaram revistinhas, criaram editoras, publicaram centenas de livrinhos, publicaram e traduziram centenas de livrinhos. É uma história que nós não sabemos, não é? É uma história que fica ocultada como se fosse a mão providencial do Estado ou as elites via Igreja Católica ou entidades patronais, a prover o mundo do trabalho, das condições de acesso à educação e à instrução. Essa história esteve sempre muito mal contada. É verdade que os patrões, em todos os momentos, tentaram capturar os trabalhadores do ponto de vista também do projeto educativo, não é? Isso nós sabemos. Nós sabemos que os patrões, sempre desde o século XIX, os patrões e a igreja sempre tiveram os seus projetos educativos. É de se ver o que representa no Brasil, por exemplo, aquilo que uma boa historiadora chama de a reformação da classe. O que significa o sistema S, por exemplo? Senão uma forma de
realizar um projeto, sabe o que é o sistema S? Esses SEST, SESC, SENAC, SESI, não é? O que é isso senão esta estratégia modelarmente realizada de um projeto instrucional para formar homens utilizáveis para o capital, homens utilizáveis para o trabalho. Desconfiemos sempre dos governos que apregoam aos quatro ventos quantas vagas estão criando para o ensino profissionalizante. Eles não querem chamar ensino para os pobres. Para os pobres. Essas são as vagas para os pobres e para os filhos de pobres, não é? A educação superior, a ciência e a tecnologia pensada no registro mais acima não são acessíveis aos pobres e aos trabalhadores. Essa história, ela foi assim também lá no final do século XIX. O IFMA é o que era os Cefetes, né? Os avós do IFMA são os escolas de aprendizes artífices, escolas de educandos artífices. Ali é a origem desses. Esses aprendizes artífices eram os meninos pobres e desvalidos, para tirar do meio da rua, para levar para dentro de uma escola que não tinha diferença de uma oficina. Compreendem? Os educandos artífices iam ali para aprender um ofício, aprender uma profissão, para serem treinados para as novas exigências do capital, para as novas demandas da industrialização que estava nascendo. Então, nós vamos ter ali esses jovenzinhos órfãos em maioria, são órfãos em maioria, os desvalidos da sorte, como os documentos de então chamam, eles são os primeiros nesse laboratório do adestramento, nesse laboratório de moldar meninos que se vão tornando mão de obra para a exigência do capital. Isso fica claro para nós, não é? Então, é preciso que a gente compreenda esse dispositivo da educação para o trabalho e para os trabalhadores como um dispositivo que quer treinar, que quer moldar, que quer aquilo que o pesquisador chama, que quer adestrar homens e mulheres utilizáveis para o capital. Está mais ou menos clara a prosa? Ele está dizendo que o meu tempo, olha, está acabando, e olha o que tem tanto de assunto ainda, tanto de assunto. Vejam bem, em grandes linhas, o segundo tópico qual seria? Ali, da década de 60 do século XIX até os anos 1920 do século XX, observarmos as matrizes do movimento operário, as matrizes teóricas e as matrizes pedagógicas que vão propor uma educação da solidariedade, uma educação da consciência, uma educação para mudar o mundo. Isso fica mais ou menos claro? Para tentar fechar esse pontinho, é importante pensar os grandes teóricos
que estiveram na base desses projetos. Não vai dar tempo nós falarmos de tudo isso, a gente pode montar um pequeno curso depois, um mini curso, e outras pessoas podem vir fazer isso. É um assunto que pode ser alongado, mas eu queria fechar esse assunto dizendo que um dos grandes mecanismos de educação da classe será a classe em movimento, será a classe realizando as grandes coreografias da luta social. Qual é a primeira aparição da classe trabalhadora como classe universal, em termos de uma data, em termos de um rito? Qual é? A gente sabe, o 1º de maio. É precisamente nesse momento que a classe trabalhadora, em perspectiva universal, realiza-se universalmente, realiza-se como classe, e o 1º de maio é instituído, portanto, como um dos principais ritos fundadores da classe trabalhadora em perspectiva mundial, não é? E esse rito, ele tem um grande apelo organizativo e um grande apelo na pedagogia radical da formação dos trabalhadores. Quando o 1º de maio parte o dia em 3/8, um dos 8 é para a educação, precisamente para a educação, ou não é? Trabalho, lazer e educação. Está ali no século XIX, a perspectiva dos trabalhadores em relação a um projeto que não fez a disjuntiva entre instrução e educação, que tinha a instrução e educação andando de parelha, como parte de um mesmo projeto. Mas atenção, educação não era desde sempre aquilo que o nosso grande mestre Paulo Freire diria muito tempo depois, não era uma educação bancária, uma educação autoritária, onde um tem a palavra e os outros são receptores. Não é isso. Desconfiemos sempre daqueles que têm belas palavras e que diz, vamos dar voz a quem não tem voz. Essa é uma das mais autoritárias frases que circulam em nosso meio. Se eu posso dar voz a quem não tem, é porque eu tenho. Olha que perspectiva autoritária. Então, fechando aqui esse 2º ponto, que poderíamos dizer é que esses grandes cortejos do 1º de maio, o 1º de maio é um dia de inauguração da classe trabalhadora como ser social de direitos universais. É um dia de luto e de luta. O Estado e os patrões foram desvestindo o significado da luta e do luto. A luta é a ser atualizada. E o luto é em relação aos heróis da classe que tombaram na luta. Inclusive centrais sindicais vêm realizando a seu modo um esforço também para tirar o vermelho da data, tirar o vermelho e o negro da data e transformar a data. O que fazem os governos? Transformam a data em um feriado, esvaziam, portanto, a data do seu conteúdo insurrecional. Era o grande dia de preparação da utopia da greve geral insurrecional, como o começo do século XX pensa o 1º de maio. Então, fechando esse tópico, é de compreendermos as grandes greves operárias, como é a greve de 1917, no Rio de Janeiro, como é a greve de 1919, no Recife. As grandes greves gerais, elas são grandes momentos de educação da classe, porque é naquele momento em que os comitês de fábrica se organizam, os comitês de bairro se organizam,